Agora sim, chegou ao fim a temporada de apresentações da MotoGP. Nesse sábado, foi a vez da LCR exibir as rondas com que o Johan Zarco e o Sonkia Chantra vão competir em 2025. Mas, se você não tem o olhar dos mais atentos, vai ficar difícil perceber alguma mudança em layout, né? Porque não teve basicamente nenhuma. Assim como a LCR normalmente faz, cada uma das motos tem um layout diferente, porque cada piloto tem um patrocinador diferente. No caso do Zarco, o patrocinador principal é a Castrol. No caso do Chantra, o patrocinador principal é a Idemitsu. Quando a gente olha para a moto do Zarco, a gente vê a mesma coisa que a gente viu no ano passado. Uma moto branca com detalhes em verde e vermelho. O desenho desses detalhes mudou um pouquinho. É uma mudança muito discreta, precisa assim botar a foto de uma moto do lado da outra, ficar olhando ali para achar a diferença, porque é muito parecida com o modelo anterior. No caso do Chantra, é a mesma coisa que era da LCR no ano passado, uma moto branca com detalhes em vermelho. Tem uma coisinha mínima ali em azul também, mas não é nada tão gritante assim que faça alguém olhar e falar assim, nossa, que pintura diferente. Não, é basicamente a mesma coisa. Agora, em termos de equipe, aí sim a gente tem uma coisa diferente, porque a gente tem uma equipe que é bastante desequilibrada. Ela já era desequilibrada no ano passado, porque o Johan Zarco estava muito à frente, né, de Takagi Nakagami, mas a diferença agora é um tanto quanto maior. Começando pelo Zarco. O Zarco está indo para o segundo ano dele com a LCR. O Zarco é um piloto que passou pela Yamaha, passou pela KTM, passou pela Ducati, é um piloto que subiu para a MotoGP como bicampeão do mundo da Moto2. Então era um piloto que tinha currículo para subir e que mostrou na MotoGP que era um bom piloto. Na KTM ele mostrou também que ele era impaciente, mudou um pouco essa imagem depois que foi para a Honda, né? Porque tava todo mundo meio apreensivo da paciência que ele teria efetivamente para desenvolver essa moto. Desde o começo ele avisou que ele era um piloto diferente, que ele tinha aprendido a lição dele, né? Depois de uma saída meio tumultuada da KTM, pra quem não lembra. O Zarco assinou por 2 anos, na metade do primeiro ele perdeu a paciência, acabou pedindo para sair antes no final do primeiro ano. A KTM acabou dispensando ele antes mesmo disso. Então ele foi resgatado no fim daquela temporada, tinha feito umas corridas com a Honda substituindo, mas aí acabou resgatado pela Ducati, ficou um tempo com a Ducati e aí depois fez a transição efetivamente para a Honda, num momento em que a Honda vivia uma crise que basicamente era muito pior do que aquela da KTM lá atrás. Porque a Honda, a gente sabe o que a Honda já fez, né? A Honda é uma das maiores vitoriosas da história do Mundial de Moto Velocidade. E aí você falar, chegou a minha chance na Honda, e você encontrar essa Honda, é meio tristinho. Aquela KTM a gente sabia que era uma principiante que estava mesmo com o objetivo de desenvolver a RC16. Então era um cenário um tanto quanto diferente. Mesmo assim, o Zarco mostrou efetivamente que teve paciência no ano passado. A gente não viu o Zarco dando chilique, a gente não viu o Zarco reclamando. A gente viu o Zarco pontuando as coisas que não estavam no agrado dele, pontuando que ele achava que a Honda precisava melhorar, pontuando aquilo que ele achava que não estava bom na RC21-3V, mas a gente não viu um Zarco perdendo a paciência. Isso a gente viu do Joamir. Mas do Zarco foi tudo tranquilo. E ele foi o melhor piloto entre os, né, os competidores ali que usam a RC21-3V. Para essa temporada, eu acho que ele tem muito potencial para fazer a mesma coisa. E o objetivo dele, ele deixou claro que era esse mesmo. A gente está falando de uma Honda que conseguiu melhorar ligeiramente nesse ano, de uma Honda que também sabe que ela melhorou, mas os outros também. Então, o próprio Joamir e o próprio Luca Marini reconheceram que, assim, avançou. Só que os outros também, então a diferença segue sendo a mesma. Ela precisava ter feito mais, ela precisava de um salto grande, porque o atraso que ela tem é muito grande. E não foi isso que ela fez. Mesmo assim, quando você olha para o quarteto ali da Honda, não é difícil acreditar que o Zarco vai fazer o que fez no ano passado de novo e ser o melhor entre eles. E ele tem essa responsabilidade, né? Ele tem essa responsabilidade de liderar a equipe, porque do outro lado da garagem está um dos 3 estreantes da temporada. O caso do Chantra é passaporte. O Chantra não tá lá pelo talento dele, o Chantra não tá lá pela capacidade dele, o Chantra tá lá porque ele é tailandês. Por quê? Essa segunda vaga na LCR, ela era destinada a um piloto japonês. Todo mundo esperava que esse piloto fosse o Ayogura. Só que o Ayogura decidiu, né, dar tchau para a Honda depois de uma carreira inteira ligada à fábrica japonesa, assinar com a Trackhouse e vai estrear com a equipe satélite da Aprilia já nessa temporada. Quando a Honda se viu
sem um japonês que pudesse assumir essas funções, ela então destinou a vaga para um piloto asiático, porque tem a ver com o patrocínio, tem a ver com a história da Honda, e tem a ver com essa identidade, né? Literalmente a identidade que está no passaporte dele. E aí, quando eles foram para essa questão do pode ser um piloto asiático, também não tinha muitas opções, porque não tem tantos pilotos asiáticos assim na Moto 2 que tivessem preparados, ou pelo menos tivessem experiência o suficiente para poder subir. Então a vaga ficou para o Chantra. Acho que o Chantra está pronto para a MotoGP? Não, não acho. Acho que o Chantra ainda tinha que ter evoluído na Moto 2. Acho que o Chantra tinha que ser um piloto mais constante na Moto 2. Acho que o Chantra precisava ser um piloto mais forte na Moto 2 antes de garantir essa vaga. Isso não aconteceu. Mas, tá aí, a nacionalidade dele ajudou, chegou na MotoGP. Não diria que ele foi um destaque nos testes. Não. Mas ele ainda tem tempo aí para melhorar, para tentar se desenvolver e tentar correr atrás do prejuízo. O padrão de comparação com o Zarco vai ser cruel. De novo, a gente está falando de um piloto experiente, de um piloto talentoso, de um piloto que tem, né, uma larga experiência, de um piloto que foi bicampeão da Moto 2. Então, a comparação ali vai ser um tanto cruel para ele. Mas o Zarco também já se mostrou disposto a ajudar. O Chick Nellis que gosta de trabalhar nesse esquema, de ter um piloto experiente, de ter um piloto mais jovem, porque é uma forma de você pensar no futuro. Então, é uma alternativa também, né? Uma chance dele, de repente, se desenvolver. Mas ele vai ter que mostrar serviço se ele quiser continuar na MotoGP. Talvez nem tanto, né? Porque se a gente pensar no Nakagami não mostrou serviço, mas ele ficou lá por 7 temporadas. Então talvez a questão do Chantra também não seja tão diferente assim. De novo, o passaporte dele fala alto. O Chantra é o primeiro piloto da Tailândia a chegar na MotoGP. A Tailândia é um mercado consumidor de motos enorme, então é um país super importante para a indústria e é um país importante para a MotoGP, porque tem muita audiência tailandesa. A apresentação da LCR, por exemplo, foi naquele esquema de sempre, um vídeo gravado que eles divulgam um a um, né? Primeiro de um piloto, depois do outro. Mas eles fizeram um evento presencial em Bangkok. Eles reuniram, eles montaram ali um espaço da Honda e a galera foi fazer fila para rodar uma roleta e ganhar a camiseta do Chantra, da Honda, do patrocinador. Então, tem esse apelo. Hoje eu tava brincando que o Chantra tá parecendo um popstar, porque eles fizeram uma parada também pelas ruas e as pessoas estavam piradas nele, piradas, assim. Todo mundo tá feliz, obviamente, de ver o Zarco também, mas tem esse apelo nacional, né? O Chantra é um cara da casa, o Chantra é um deles, então eles estão felizes em tê-lo ali. Agora, o que o Chantra não vai acrescentar esportivamente falando, ele certamente vai acrescentar no quesito carisma. O Chantra é um potinho de carisma. A gente viu isso na Moto 2. Toda vez que aponta uma câmera para ele, o garoto brilha. Então acho que esse é um componente que também vai ser um destaque na temporada. É claro que no mundo ideal, a gente gostaria de ver chegar na MotoGP os pilotos que estão competitivamente preparados. De novo, não acho que esse seja o caso, mas também não acho que o Chantra era o pior do universo para subir. Tinha opções piores, né, no caso. Mas teve essa chance atrelada à nacionalidade dele e agora tem que tirar proveito dela. Fácil não vai ser. A moto não é boa, né? Ela não tá boa, não tá numa fase boa, como vocês quiserem colocar. Mas a moto não é boa. O padrão de comparação é muito alto. O grid tem um nível muito grande. Talvez em outros momentos a gente pudesse falar assim, um grid mais suave, a coisa seria mais simples para ele. Não é o caso. É um grid muito forte, de pilotos muito fortes, de pessoas muito competitivas. Então, o cenário para o Chantra não é dos mais fáceis. Ele vai ter que trabalhar bastante para conseguir manter o nível de todo mundo ali e poder sonhar com um futuro, né, maior na MotoGP. Pode ser que consiga? Pode ser que consiga. O Nakagami, por exemplo, nunca fez nada muito expressivo e mesmo assim ele ficou lá por 7 anos. Muito por causa da nacionalidade dele, muito por causa da nacionalidade dele. Era japonês, era importante para a Honda. Só saiu agora porque né, chegou num limite e aí a Honda tinha a opção de colocá-lo como piloto de desenvolvimento para trabalhar ligado à equipe de testes no Japão. Então, ter essa oportunidade de ter o Nakagami para facilitar literalmente a tradução, né, do que a equipe de MotoGP quer para o pessoal que trabalha no Japão, era uma oportunidade que a Honda não podia deixar passar, e foi por isso que o Nakagami saiu de cena.
Perder o Ayogura, acho que foi ruim pra Honda. Acho que o Ayogura seria uma opção melhor pra Honda. Pro Ayogura, acho que ir pra Trackhouse foi a melhor escolha possível. Mas, agora, eles têm esse cenário. Uma equipe desequilibrada, com um piloto muito forte. E um piloto que ainda não mostrou do que é capaz. Nem na Moto 2, nem em outro momento. Então, nem nos testes também. Então, a gente vai ficar de olho no Chantra, mas ciente de que ele tá lá muito pela nacionalidade dele. E essa nacionalidade tem um peso importante para o mercado e para a audiência. Então, talvez isso garanta a ele uma estadia um pouco mais prolongada. Agora, me conta aí. Você gostou do layout? Não é muito diferente do anterior, né? Mas se você gostava do anterior, você provavelmente gostou desse. E o que você está esperando de Zarco e Chantra? Aonde vem a contribuição do Chantra? Só no carisma? Me conta aí e a gente se vê depois. Valeu!